Hoje nós vamos refletir sobre a importância do autodescobrimento. Hoje o estudo é baseado nesse livro, Plenitude, da Joana de Ângeles. Ela fala nesse livro sobre o sofrimento, e ela traz muito a filosofia oriental, né? Ela traz muitos conceitos de Buda. Então, é um livro muito gostoso de ler, muito profundo, faz a gente realmente meditar nas nossas problemáticas diárias, né? Então, nós vamos refletir sobre a importância do autodescobrimento, do autoconhecimento, a mudanças de hábito, pensamentos, atitudes, a maneira com a qual nós vemos o mundo, uma lente que projeta a nossa visão, que ainda é uma visão equivocada, né? E a mentora vai nos convidar para uma reflexão profunda nesses tópicos e, e nos convidar também para uma mudança do nosso comportamento ainda equivocado, né? Então, Joana, ela diz: queixa-te do deperecimento, do esgotamento de forças que te invade e não sabes explicar a razão da amargura ocorrência, da amarga ocorrência. Interrogas em silêncio como é possível que, dedicando ao bem, ao ser alvo da agressividade dos maus espíritos, que te prostam com as suas energias deletérias, reclamas que a tua entrega à obra do amor que o Evangelho preconiza não te defende das inspirações negativas, nem dos tormentos que, vez por outra, assaltam a sua casa mental e aturdem os teus pensamentos. Estranhas a situação emocional inquieta e a irritação contínua que tomam corpo em seu organismo com frequência. Constata em determinados dias que o teu ânimo e as tuas forças morais encontram-se no limite. Insiste na prática dos deveres que te dizem respeito. Nada obstante, sofre os espinhos da animosidade injustificável contra quase tudo e a todos. Surpreende-te por verificar que todos os esforços aplicados em favor da conduta saudável parecem válidos. Então, é aquela coisa que Joana vem falando aqui, quem de nós não fez ou faz essas reflexões, né? A gente fala, eu faço tudo certinho, eu me dedico ao bem, e sou alvo dos maus espíritos, que com as suas energias deletérias me atacam, né? Eu me dedico à obra de amor que o Evangelho preconiza, né? E, no entanto, eu tenho tormentos que me assaltam a casa mental e atordoam meus pensamentos. Eu não tenho aquela paz, aquela tranquilidade que é contínua. E tem dia que os teus ânimos e as tuas forças morais estão no limite, né? Então, ela fala, a gente se surpreende isso, né? E aí ela continua e ela diz assim, e chegas à falsa conclusão que os resultados que colhes no procedimento correto não são desejáveis, experimentando a tentação de entregar-se
ao desencanto e à desesperação. Então, aí a gente chega a gente, quero dizer, as pessoas que estão nesse nível, né? Então, chega e fala, olha, não adianta, eu não vou mais no caso espírita, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ler o evangelho, eu não vou fazer mais a caridade, e nada adianta. Eu fico sempre sendo atacada. Então, vem o desânimo, vem a desesperança, e aí ela diz, bem, e aí você observa outras pessoas de conduta leviana, que estão muito distante da ordem do bem, dos atributos cristãos, e que parece que estão felizes, jubilosas, vivendo em clima de festa contínuas. E ela diz: sucede, porém, que apenas parecem, mas não são ditosas, quando supõe na tua apreciação ligeira, a sua apreciação ligeira. Eu olho para aquela pessoa, vejo aquela felicidade exterior e eu já tiro a minha conclusão. Olha, vive uma conduta leviana e alegre, feliz. E ela diz: essas pessoas utilizam-se das redes sociais e exibem o que gostariam de ser, mascarando-se de ilusões, em exibicionismo, doentios, como fugas psicológicas, a fim de suportarem a solidão que elas vivem, as frustrações que elas vivem e os conflitos que a padecem. Então, veja que nós temos uma visão errada, porque a nossa lente imperfeita, que nós vemos a maneira que o outro é, não é a realidade. Nós não conhecemos o interior daquele espírito, da história dele. Nós vemos a aparência e já julgamos, né? Então ela diz que não é assim. Essas pessoas sofrem, elas se usam de uma máscara para se apresentarem felizes, né? Como elas gostariam de ser, mas que no fundo sofrem de conflitos, né? É uma fuga psicológica apenas, mas não uma realidade. E no seu livro Plenitude, Joana vai dizer que a dor abranda os sentimentos, desencoraja as estruturas psicológicas frágeis, infelicitas e leva a conclusões falsas e estimula os estados de exaltação emocional ou de depressão conforme a estrutura íntima de cada vítima. Então, vejamos que quando a dor abranda os sentimentos, ela realmente ela traz exaltação emocional e muitas vezes até uma depressão, conforme a estrutura íntima de cada ser, né? Muitas vezes a dor, os problemas são tão grandes que as pessoas não conseguem lidar. Então elas são vítimas até de depressão. Então ela diz que o sofrimento apresenta-se sobre dois aspectos, o físico e o mental. Na imensa área das patologias geradoras de doenças. Nesse caso, o sofrimento é como uma doença e resultado dela. Então, se eu tenho um problema patológico, se eu tenho um problema de ordem mental, né, uma depressão, ou seja lá o que for, esse problema vai gerar um problema físico, porque ele se instala é do espírito e depois ele se instala no corpo. Então, a doença, ela fala que o sofrimento é uma doença e o resultado dela é uma doença no físico, né?
Então, ela continua dizendo que a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo, em razão da fragilidade emocional do espírito que o aciona. Então, o espírito é que aciona a doença. O desequilíbrio energético é feito através dos pensamentos, dos conflitos, e o corpo, em razão desse emocional, adoece. Então, ela continua dizendo que multiplicam-se, lamentavelmente, porém, os distúrbios existenciais, comportamentais, na área psicológica. Nasce a chamada geração neurótica, perdida no mare magnum. Ela usa aqui uma expressão do latim, que quer dizer mar grande. Geralmente, essa expressão é usada para indicar uma coisa grande e abundância, né? Então, ela diz que nasce a chamada geração neurótica, perdida nesse grande mar das vítimas do sexo em desalinho, das drogas alucinantes, da violência e agressividade urbana e do cinismo desafiador. E não é o que nós estamos vendo? Então, as pessoas estão realmente, como ela chama aqui, incluída nesse contexto, a geração neurótica. Então, ela diz que quase sempre as teorias tradicionais removem os sintomas sem alcançar as causas profundas da enfermidade. Que essas pessoas, mesmo que procurem profissionais, que procurem terapias, essas terapias removem os sintomas, dão remédio, né? Mas não alcançam as causas profundas da enfermidade. É por isso que Joana, na psicologia transpessoal, ela traz o espírito e de laços com o espiritismo, que vê o ser como um ser em evolução, o espírito em evolução, né? A lei da reencarnação, porque muitas vezes eu trago de outras vidas os conflitos, e nessa vida eu tenho esse desejo central que ele é muito atuante, ele é muito forte. Então, através desse desejo central que eu trago de outras vidas, nessa vida, ele se intensifica de uma maneira que muitas vezes fala, olha, o problema não era para ter tanta ser tão sério assim, causar tantos danos, mas muitas vezes eu já estou trazendo esses conflitos de outras vidas, e nessa vida, qualquer coisa que triga aquele problema, ele se acentua extremamente. Então, é por isso que ela fala da importância da psicologia transpessoal, que é o conhecimento do espírito, o reconhecimento da reencarnação, né? As leis de causa e efeito, tudo que o espiritismo nos traz, mostrando a vida do espírito desde a sua formação, né? Desde o seu princípio como espírito, né? Princípio inteligente, até o arcanjo. Esse processo evolutivo, né? Que é muito lento. E a Joana diz que o espírito evolui, cada evolução, ela se dá em cada 10 reencarnações. Então, é um processo muito lento, né? Então, a gente não sabe em que nível cada pessoa está. Então, cada um no seu processo de evolução. Mas o convite para evoluirmos é para todos, né? E ela fala que a cura sempre provém
da força da própria vida, quando canalizada corretamente. Então, quando a pessoa realmente quer fazer essa mudança, quando ela já fala, não, estou cansada, eu não quero mais isso para mim, eu quero encontrar respostas que me tragam felicidade, a conhecer as leis de Deus, que são leis que todos nós somos convidados a trazer para a nossa realidade. Nós temos que praticá-la. A lei maior é a lei do amor. E tem as suas filhas, vamos dizer assim, que é a caridade, que é o perdão, que é a lei da fraternidade, e assim, todas essas leis que estão embutidas nessa lei do amor, nós temos que trazer e praticar, porque se eu não me amar, eu não posso amar o outro. E através dessas leis é que eu vou me amar, é que eu vou me harmonizar com as leis divinas, né? Então, ela diz que as tensões físicas, mentais e emocionais são igualmente responsáveis pelas doenças. Então, sofrimento, ele gera mais sofrimento. Então, quanto mais eu me revolto, quanto mais eu sofro, mais sofrimento eu estou gerando para mim, né? Então, ela diz que o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo. O medo foi o primeiro sentimento que o homem, né, no reino nominal, experimentou. Então, ela diz que ele aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimento de menos importância, e desarticulando o sistema energético. Então, todos esses movimentos, eles causam uma desarticulação no seu sistema energético, criando doenças. Então, ela fala que passa de um aborrecimento para o outro, cultivando esse vírus emocional, que facultam a instalação de outros. Então, veja que é um mecanismo de que vai simplesmente crescendo e desenvolvendo, né? Então, se eu tinha um problema que eu não resolvi lá atrás, ele vai se fortalecendo, ele vai criando outros problemas. Então, quando a gente vê a coisa, ela já criou outras, outros problemas mais intensos, porque não foram solucionados, né? Então, ela diz que os condicionamentos, as ideias pessimistas, as crenças absurdas, as ações vexatórias, são responsáveis pelas tensões que levam à desarmonia. Então, evitando essas cargas, o sistema enérgico imunológico libera de doenças o indivíduo. Então, veja só que se eu evito essas cargas, se eu começo a fazer meditação, oração, trazendo paz interior, tentando compreender parte do problema que aflige, né? Então, tudo isso vai evitando essa carga. Então, o sistema energético imunológico, ele vai te liberar de doenças. E a sua vida mudará, ela diz, passando a melhorar o seu estado de saúde. Então, vejamos que nós podemos mudar esse quadro. Se a saúde está comprometida, vamos então reverter. Se eu tenho ódio, se eu tenho muita raiva, se eu sou nervosa, ansiosa, vamos reverter esse sentimento, né? É possível. E
E ela diz que a organização física é sempre bênção divina para o milagre da evolução. Então, na sua complexidade, ela diz que impõe necessidade e situações especiais que devem ser administradas sabiamente pelo espírito, que nem sempre é lúcido, mas ele é intuído de como comportar-se, bastando atender às leis do amor, trazendo aquelas virtudes que nós falamos ali há pouco, né? Se eu sou impaciente, eu vou trazer a paciência, né? Se eu tenho ressentimento, eu vou trazer o perdão, né? Se eu tenho mágoa, eu vou perdoar. Se eu estou ainda, se eu sou invejosa, se eu sou egoísta, vou começar a fazer um pouco de caridade, me doar um pouco para as pessoas que estão necessitadas, ir no hospital, ou ir na igreja, fazer um trabalho para ajudar os homeless, seja lá qual for o trabalho aonde você está doando de você. É um, é um processo de você se liberar do egoísmo, né? Então, ela fala que todo indivíduo enfrenta desafio para crescer. É todos, não é para uns nem para os outros. Alguns conseguem lidar com a problemática com mais sabedoria, como ela diz aqui, né? Administrar sabiamente, mas todos são intuídos, né? A se comportar, bastando ouvir e entender essa lei, que é a lei do amor. E então ela fala que a própria existência terrestre é um permanente convite ao esforço. A melhor solução para enfrentar o problema é tentar resolvê-lo nas suas fontes, evitando-se a atitude que os postergam, trazendo-os de volta mais complicado. Por quê? Porque eu não saneei o problema ali, eu deixei passar. Eu joguei debaixo do tapete e deixei ali. Só que o problema não foi resolvido, né? E quando ele volta mais acentuado, como ela diz aqui, né? Então, é importante tentar resolver o problema, trazendo, se você não faz, você traz de volta muito mais complicado. O que não é feito hoje, amanhã estará, por certo, mais difícil de ser conseguido. Quando se resolve mal um problema, ele dá surgimento a outro, que lhe é resultado, ou retorna mais desafiador. Olha, vejamos com que profundidade Joana nos fala dos problemas que nós não resolvemos. Seja ele por medo, por comodidade, seja qual for. Ela diz, tem que ser resolvido, porque se ele não resolve, ele está ali. Então, ele pode voltar, esse problema, ele pode dar surgimento a outros problemas, ou ele voltar com mais desafiador. Por isso, ela diz, somente as atitudes corretas, baseadas na honradez e na lealdade, conseguem resolver em definitivo as dificuldades e as ocorrências desagradáveis do percurso. Vejamos de novo o chamamento para as leis morais, baseada na honradez e na lealdade, buscando ali princípios morais, nada de mentira, nada de esconder, de não falar, não, usando da lealdade e da honradez dessas leis morais, esses problemas conseguem ser resolvidos definitivamente e as dificuldades e as ocorrências desagradáveis que resultaram. E aí a gente lembra da oração de São Francisco, Senhor,
Dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Né? Então, são 3 movimentos muito profundos, né? O que ali exige uma reflexão para que a gente não tome atitudes precipitadas. Muitas vezes a gente vê as coisas de uma maneira porque nós ainda temos dificuldade de enxergar o todo, né? E tomamos decisões precipitadas, causando mais sofrimento, né? Então, ela continua dizendo que o indivíduo imaturo sempre adia soluções, na ilusão de que amanhã as possibilidades serão melhores do que as de hoje, fugindo ao enfrentamento com a consciência e o dever. Olha aqui, de novo o convite para as leis morais, né? Enfrentar com consciência e com o dever correto, como ela diz ali, baseado na honradez e na lealdade. Então, ela diz que as suas vitórias são conseguidas através dos mecanismos da deslealdade, da conduta incorreta, que lhes permite sorrir da forma como ludibriam os demais, mas que, em verdade, porém, engana-se a si mesmo, porque o compromisso retorna-lhe sempre para a necessária regularização. Então, a gente vê que muitos mecanismos são colocados com deslealdade, com a forma incorreta. E aí o que acontece? A pessoa ainda sorri, né? E, eu enganei ele, eu enganei. Lubridiaram os demais. E ela diz que é uma atitude muito infantil, porque, em verdade, está enganando a si próprio. E o compromisso vai retornar, sempre para a necessária regularização, porque nós temos a lei de causa e efeito. E toda vez que eu abuso das minhas autoridades, das coisas que estão fora das leis divinas, a lei de causa e efeito vem cobrar, porque é uma lei que ela rege o universo, e todos nós estamos inseridos nessa lei. É uma lei que não falha. Tudo que eu faço para o outro, um dia a lei vem e cobra, para que eu aprenda na pele a dor que eu causei no outro, para aprender, né? Então, porque Deus, ele é educador, ele não pune, ele educa. Então, todos nós somos criados para uma trajetória evolutiva, ela diz, nos tornando, em cada existência, um ser melhor. A cada existência, nós voltamos para o corpo, para um aprendizado que está ligado às práticas das virtudes. Todos nós trazemos o código moral gravado na nossa consciência. E para cumprir essas leis, nós somos convidados a desenvolver virtudes. No Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta aos espíritos onde está escrito a lei de Deus? E a resposta dos espíritos é na consciência. Todos nós temos as leis divinas, as leis de Deus gravadas na nossa consciência. E todas as vezes que eu abuso da lei ou eu vou contra as leis, eu gero conflitos, eu gero sofrimento para mim. Me harmonizando com essas leis, eu trago paz para mim. E nunca é tarde para fazer esse recomeço, né? E na questão
614, Kardec pergunta: que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, olha, que os espíritos já estão nos dizendo: se afastou das leis de Deus, você está gerando sofrimento para si próprio, né? Porque isso não é religião. Isso é um convite para você se tornar um homem de bem, para você se moralizar, para nós nos moralizarmos, né? Para nós nos tornarmos pessoas de bem. Então, diante dessa leis natural, que são as leis de Deus, aonde eu sou honesto, eu sou bom, eu sou generoso, eu me importo com a dor do outro, eu ajudo o outro, eu não sou egoísta, eu estou dentro das leis. E eu estou em paz. Quem é que nunca experimentou uma alegria no coração quando se faz o bem para alguém? E essa sensação a gente só experiencia quando se faz o bem ao próximo. É uma energia que é essa energia que está conectada com o Criador. Então, ela diz que o grande objetivo de termos a presença de Jesus em nossas vidas, a presença dos seus ensinamentos, é de nós exercitarmos as virtudes. Se nós apenas admiramos o Cristo, mas não nos esforçamos para transformar o nosso interior, que é baseado nos ensinamentos do Cristo, nós não estaremos verdadeiramente realizando esse trabalho de renovação interior, que são as virtudes como prática terapeuta. Então, Jesus, que é o grande terapeuta de homens, para os que querem realmente se transformar num ser melhor, e o não cumprimento do código moral, não cumprindo, ele gera conflito para nós, né? Se eu não faço esse movimento, essa mudança em mim, eu estou gerando conflito, eu estou inserindo sofrimento na minha vida, né? Então, o que é um conflito? O conflito é criar perturbação, revolta, uma condição mental de quem apresenta excitação e insegurança entre opções opostas, né, como a rebeldia contra as leis de Deus. Então, toda vez que nós, por rebeldia, ou por ignorância, ou por ambas, nós negamos a cumprir o código moral, especialmente a lei do amor, que é a lei principal de todas as demais leis, estão inseridas, todas elas estão inseridas nessa lei do amor, né? Ela está no centro e todas as outras estão na sua volta, giram em sua volta. Então, quando nós nos recusamos em algum nível a cumprir a lei do amor, seja para conosco ou para o nosso próprio, estaremos criando para nós conflitos, porque qualquer movimento nesse sentido é de afronta à lei do amor, que é a lei maior. E esse conflito vai
depender do nível maior ou menor de intensidade dessa afronta com a lei, né? Claro que tudo é de acordo com aquilo que eu faço, né? Então, mais amor ou menos amor? E Joana continua nos dizendo que bem-aventurado é todo aquele que se cansar, que se exaustar de trabalhar no cumprimento do dever, porquanto as compensações de paz e alegria são inauditas, são extraordinárias. Então, trabalhar no bem, o bem-aventurado é todo aquele que trabalha sem cansar no cumprimento do seu dever como cidadão. E ela diz que o ideal é sempre erradicar a causa do problema, a fim de eliminar e evitar os seus efeitos danosos, porque todos aqueles que alcançaram o cume da montanha, venceram os vales e os abismos da subida. Olha que lindo, vou repetir. Porque todos aqueles que alcançaram o cume da montanha, venceram os vales e abismos da subida. Então, o convite é para todos. Todos nós podemos fazer essa mudança interior, que só vai nos fazer seres melhores. E com isso, nós seremos mais felizes, nós teremos muito mais compreensão, menos revolta dentro de nós, né? Então, o convite que Joana faz, que o Evangelho nos faz, que o Espiritismo nos faz, é esse. Conhece-te a ti mesmo, né? Não sabe, como dizia Santo Agostinho, né? Toda noite, antes dele dormir, ele fazia uma reflexão. Como tinha sido seu dia? O que foi que ele fez naquele dia? E ele ele refletia. Se ele havia feito alguma coisa que não estava de acordo com as leis da consciência, as leis de vida, ele ia e refazia. E é isso que nós devemos fazer, né? Se eu errei hoje, amanhã eu já sei, eu tenho que agir diferente, né? Então, era isso que eu gostaria de trazer hoje. E vamos ver aqui, tem a Dani. Oi, Dani, querida, boa noite. Bom ter você aqui conosco. A nossa querida Cristina, lá do México. Boa tarde, querida. Aí é boa tarde, né? Aqui é boa noite. Obrigada pela sua presença, pelo seu apoio, né? E então é isso. E agora, então, vamos fazer as nossas vibrações